assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás, vem para adorar, vem, vem, vem. Aleluia. Só os adoradores aplaudam Jesus nessa noite bem forte. Irmãos, Deus não rejeita a oração. Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele assim: irmão, você tem orado? Diga para ele assim: você tem pedido a Deus? Fala para ele assim, ó: saiba de uma coisa nessa noite: Deus não rejeita a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E se você tem orado: pastor, eu não tenho força nem para orar mais. Então louve. Louve na hora da tribulação. Louve na hora da angústia. Louve quando não tiver mais palavra. Louve até mesmo em espírito, em pensamento, porque Deus vai fazer o milagre acontecer. Você crê nisso? Você crê que o milagre hoje pode acontecer na sua vida? Oh, Labassuriandecai. O presbítero já profetizou nesta noite milagres, e através deste louvor, milagres vai acontecer na sua vida, se você crê. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus
Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Quero ver a igreja bem forte. Com muito louvor. Com muito louvor. Agora, Senhor, exalte. Com muito louvor. Com muito louvor. Com as mãos levantadas, Com muito adorando. louvor. Com muito 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 louvor. Grande é o Senhor. Com muito louvor. Aplauda Jesus bem forte nessa noite. Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Presbítero Vinícius já vai estar vindo. Irmãos, muitas das vezes a gente pode falar assim, mas o que muda numa passagem do ano? Quero dizer para você, irmãos, que não pode mudar. A palavra de Deus ela é imutável, mas o Senhor Jesus ele traz avivamento para a sua igreja. O Senhor Jesus ele traz transformação de vida. O Senhor Jesus, quando ele quer abençoar nós, ele faz como que nós liberamos mais perdão. Ele faz como que nós continuamos acreditando no Evangelho. Ele faz como que nós continuamos acreditando nas promessas de Deus. E eu tenho fé, irmãos, acredito que esse ano será um ano de conquista. Este ano será um ano aonde nós faremos a diferença aqui nessa cidade. E que o Evangelho do Senhor, que a glória de Deus, ela seja e transborda para as cidades vizinhas, transborda para os sítios, para a vida rural, para as chácaras. Que o amor de Deus esteja em nós, que nós amamos mais, que nós perdoamos mais, que nós valorizamos mais, que nós nos comprometemos mais com a palavra de Deus. E nessa noite, irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai usar o servo dele e vai trazer uma palavra poderosa para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, amém? Louvado o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Convido os irmãos a abrir Salmo 137.
Se os irmãos quiserem se colocarem em pé, à medida que encontrarem, fique à vontade. Salmo 137. Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Lembramo-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar um dos teus filhos e der com eles nas pedras. Feche os teus olhos. Pai, esta tua palavra, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos levar a aprender e a ter a tua palavra viva, Senhor, e em prática na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Normalmente algumas pessoas têm o hábito de olhar para trás após uma perca. Quando passa o tempo, perde uma pessoa, um momento, uma oportunidade, e olham para trás com um sentimento de tristeza, de perca. É aquela típica frase que algumas pessoas dizem: eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha uma pessoa do meu lado, eu não valorizei. Eu tive momentos alegres, bons, mas eu não reconheci. Eu tive coisas boas e que eu não dei o devido valor. Eu era feliz, mas eu não sabia. Lamentam do passado, recusa-se a ter uma alegria atual e negam uma mudança do futuro. O salmista que escreveu este salmo, ele está com este sentimento. Judá, ele viveu durante anos servindo a Deus em obediência, mas passou-se um tempo em que eles estavam agora longe da presença de Deus. Este salmo é um salmo de um lamento, eles lamentando a Deus por causa do que teve acontecido. Ele é específico por causa dos dois últimos versículos, que é conhecido como uma imprecação. E o que é uma imprecação? É aquela típica oração pedindo: Senhor, mata o meu inimigo. Aquela singela oração: Senhor, pega o meu inimigo e esmaga ele contra a pedra. Sabendo que esse tipo de oração, Deus não responde. Mas Deus, ele é o juiz de toda a nossa causa. Profetas foram levantados durante anos para alertar ao povo de Judá: preste atenção com a idolatria, cuidado com o que vocês estão fazendo, não estão me servindo conforme o devido, não estão obedecendo a minha palavra. Profetas foram levantados para alertar ao povo, em vão. O que Deus fez desnecessário? Um instrumento de correção, de punição. E que instrumento foi esse? A Babilônia. Em 587, por aí antes de Cristo, eles foram levados cativos para a Babilônia. Ficaram ali 70 anos no cativeiro, num povo que não era o seu, numa cultura que não era a sua, na religião que não era a sua, servindo a um outro povo. Não deram valor à liberdade que eles tinham, não deram valor ao Deus que eles tinham. Pátria. É interessante nós termos noção que eles pensavam que a presença de Deus estava completamente ligada ao templo.
O templo estava em Jerusalém e dentro do templo havia a Arca da Aliança. Ali estava a presença de Deus. Eles não tinham a noção de como nós temos, que a presença de Deus ela é onipresente. Onde nós estamos, Deus está. Para eles não, o pensamento era, Deus está fixo lá. Se Deus está lá em Jerusalém, no templo, e eu estou aqui na Babilônia, então quer dizer, eu estou longe de Deus. Se eu estou longe de Deus, eu não tenho a presença de Deus. Estou sem a presença daquele que era tudo para mim e eu não dei o valor. Por isso que diz, à margem dos rios da Babilônia. O mais próximo que eles poderiam chegar de Jerusalém, nos limites geográficos, era no rio. Babilônia tinha o seu território até ali naquele rio. E os cativos iam até ali para poder ficar mais próximo possível da presença de Deus, junto com algum dos exércitos ali fazendo a escolta deles, cuidando para que eles não fugissem. Mas eles estavam ali não para admirar o rio, não para ver os salgueiros, mas na mentalidade deles, era o mais próximo que eles poderiam chegar da presença de Deus. Deus está lá, eu estou aqui, estou sem a presença de Deus. E eu me lamento por causa disso. A margem deste rio é o máximo que eu posso chegar. Este salmo ele nos mostra, além desse lamento, dessa queixa, desse sentimento de justiça com as próprias mãos, de querer sangue, ele nos mostra também algo importante do que é para a nossa vida. Porque somente depois, quando a gente sofre uma grande perca, é que a gente para pensar o que realmente é importante para nós. O que realmente tem valor, o que é o sentido da nossa vida. E este salmo, se nós olharmos ao contrário do que ele está escrito, porque ele fala de dor, de perca, de sofrimento, mas se nós formos olhar ao contrário, ele vai mostrar o que é o essencial para nós. Eu quero deixar como título, como tema, o que me resta? Após tudo o que acontece, o que me resta? Aqui nas Bíblias está escrito que o título desse salmo seria Saudade da Pátria, o lamento de Sião. O que me resta é a saudade, o que me resta é o sofrimento, o que me resta é lamentar. Mas após de tudo isso, o que eu entendo que é o que faz sentido para mim? O que me resta, em primeiro lugar, é o ser. Quando nós passamos, este povo passando por isso, eles entendem que o que resta para eles é o ser. A nossa existência, ela está completamente ligada a Deus. A nossa existência, ela está ligada com Deus, assim como o pássaro está ligado com o ar. Sem Deus nós não existimos, nós não somos, nós não podemos. Como nós vemos no Gênesis, Ele é o nosso Criador, Ele nos fez a nossa imagem e semelhança, Ele nos fez com corpo, alma e espírito. Deus, Ele nos fez para que a maneira que a gente seja completo e pleno é somente com a ligação com Ele. Nós temos o corpo, nós temos a alma e o espírito. O espírito é a única maneira que nós temos de nós nos ligarmos com o Espírito de Deus. Quando uma pessoa, um ser humano que não conhece a palavra de Deus, que não conhece Jesus Cristo, não é uma criação de Deus, é uma criatura. Por quê? Não está completo. Ele tem corpo e alma. Ele tem o seu corpo e a sua mente, mas o seu espírito está morto. Deus nos criou para que a gente tenha relacionamento com Ele. Somos a exceção da criação em que Deus chama para conversar. Em que Deus diz, eu esconderei alguma coisa do meu servo Abraão? Não. Eu tomarei de conselho com ele. Do restante da criação, Deus simplesmente ordena, dá ordens e manda para que as coisas sejam feitas. Mas para conosco, Ele quer que nós tenhamos relacionamento, ligação, que a gente fale, acabamos de louvar sobre a oração. Isso é nós darmos vida ao nosso espírito. Nós só somos plenos, completos, só somos criação de Deus quando o nosso espírito está vivo em ligação com o nosso Criador. Senão nós somos incompletos, somente uma criatura. E este salmo, ele revela
a intenção do inimigo das nossas almas, de Satanás, em todos os quesitos do sentido da nossa vida. E no sentido do ser, o inimigo das nossas almas, ele quer que nós não sejamos. Ele quer o não ser da nossa existência. Por quê? O inimigo, ele não quer que você saiba quem realmente você é. Porque se nós conhecermos quem realmente nós somos, uma criação de Deus, que nós temos ligação com o Todo-Poderoso, ele perde grande parte do seu poder contra nós. A sua autoridade, o pecado já não tem mais o seu poder contra nós, de julgo, de domínio. Mas Satanás, ele sempre tenta atrasar a vida das pessoas, enrolar, atrapalhar. Sabe aquele jogo de futebol que já está acabando e um time está ganhando muito na frente do outro e ele só fica enrolando o jogo para acabar? Satanás é da mesma maneira. Satanás, ele não vê a hora de que uma pessoa que não conhece a Cristo morra, para que ali a sua sentença seja definitiva, definida. Ele só quer enrolar as pessoas para que elas não saibam quem elas são. E de que maneira? Colocando na mente delas, você é obra do acaso. Você é um mero alguém. Você é um resultado da sociedade. É esse tipo de filosofia, de mentalidade que infelizmente tem entrado dentro das escolas, dentro da cultura. A Europa, por exemplo, que era uma nação cristã, hoje está se secularizando por causa disso. De mentalidade de dizer, você é um qualquer, você é um alguém. O mais importante da vida do ser humano é ser feliz. A felicidade, ela está acima de todas as coisas. O importante é ser feliz. Eu já ouvi um cristão certa vez dizer isso, o importante é ser feliz. Só que ao mesmo tempo ela estava tendo atos, comportamentos contrários à palavra de Deus. O importante não é ser feliz. Não é isso acima de tudo. Porque a felicidade com Deus também nos exige às vezes sofrimento, dor, lágrimas, que exige de nós algo a mais. E o inimigo, ele quer dizer, seja feliz. Sendo que o salmista falou, como que eu serei feliz distante da presença de Deus? Se eu sei quem eu sou, eu preciso da presença de Deus. Jamais serei feliz longe da presença de Deus. Jamais serei feliz em terras estranhas, no jardim onde o inimigo está. Jamais serei feliz. Por mais que o mundo possa me iludir com tantas coisas, só é enrolação. A verdadeira felicidade está quando nós conhecemos a Cristo e vivemos a presença de Deus. A nossa felicidade está na presença de Deus, está em Deus. É reconhecermos que Ele é o nosso Criador, que eu sou dele e Ele é meu. Tudo que eu sou é por causa dele. E o que me resta? O que me resta do meu ser sem Deus? O que resta do seu ser sem Deus? Nada. O outro sentido à vida que nós analisamos a este salmo é o fazer. Nós vivemos em um mundo muito corrido. Tantas pessoas falam, não tenho tempo, não posso, estou atarefado, não deu tempo para fazer isso. É um ativismo intenso de coisas que nós temos que fazer. Fazer, produzir. Um exemplo é quando nós conversamos com uma criança. A gente sempre pergunta, o que você vai querer ser quando crescer? Aí já está o erro. Porque a gente pergunta, o que você vai querer ser? E não qual profissão você vai querer ter. Porque quando nós perguntamos para alguém, o que você vai querer ser quando você crescer? Está relacionado ao caráter, ao que é a pessoa. A melhor resposta seria, eu quero ser uma pessoa bondosa, amável, respeitável, que tem uma boa moral, uma boa conduta, eu quero ser cristão. É isso eu querer ser. Agora a gente confunde. O mundo tenta confundir falando que a sua profissão, ela está acima do que você é. O que você vai fazer é mais importante, é o que dizem.
O valor da pessoa é segundo aquilo que ela tem, segundo o poder que ela tem, o status, a autoridade, a influência, mas não. O importante é o ser. Mas o fazer também está relacionado ao nosso serviço. Em Gênesis, novamente, nós vemos que após Deus criar tudo, Ele chama Adão e fala: você vai cuidar de tudo que eu criei. Tudo é meu, coloco na sua mão para que você seja responsável para cuidar. Isso nós chamamos de mordomia. Todos nós somos mordomos de Deus, da criação de Deus. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, sendo trabalho, família, educação, tudo, somos mordomos para cuidar do que é de Deus. Então, tudo que nós formos fazer será para obedecer a Deus. Quando Adão ele cuidava dos animais, colocava nomes, ele organizava, ele começou a cultivar, a arar a terra, a plantar, a colher, ele estava obedecendo ao mandato de Deus. Consecutivamente, ele estava glorificando a Deus pelo que ele fazia. Quando nós fazemos algo que nós entendemos, eu nasci para fazer isso, eu gosto de fazer isso, você está glorificando a Deus com aquilo que você faz. Somos mordomos na casa de Deus, na igreja, para exercer os dons, e somos mordomos também fora, com as pessoas, com o nosso próximo, com a família, onde nós estivermos. Tudo aquilo que nós fazemos, seja estudar, cozinhar, viajar, tudo, o que fazemos é para a glória de Deus. Tudo isso será para glorificar o nome de Deus. Adoramos a Deus em tudo. E quando a gente encontra qual é o nosso dom, para que nós nascemos, e vamos viver por isso, aí nós nos tornamos alegres, porque nós podemos dizer: eu consigo servir a Deus no que eu faço, eu me sinto bem fazendo o que eu faço. E da mesma maneira, o inimigo ele tenta nos enganar também neste outro sentido da nossa vida, no fazer. Ele quer que a gente não faça o quê? Segundo a vontade de Deus. Ele quer nos levar longe do propósito de fazer a vontade de Deus. O inimigo das nossas almas, ele quer que a gente use o dom que Deus deu para nós, o dom que será para nós glorificarmos a Deus, mas o inimigo quer que a gente pegue este dom e glorifique a ele, ao inimigo, ao diabo. Perceba como que ele é, sempre querendo se colocar no lugar de Deus. Deus te deu algo, o que o inimigo mais vai querer é que você use isso que Deus te deu para louvar não a Deus, mas a ele. Foi isso que aqueles soldados pediram para aqueles exilados que estavam ali à margem do rio. O que eles falaram? O que eles pediram para eles? Canta uma canção para a gente. Canta uma música lá que vocês eram habituados a cantar lá na terra de vocês. Mas eles disseram: jamais. Jamais. Não é uma música qualquer, mas era adoração ao nosso Deus que nós cantávamos. Quando eu tocava o meu instrumento, não era para satisfazer ou alegrar alguém, mas era para glorificar o meu Deus. Quando eu cantava, não era porque alguém, um ser humano pedia, mas era para adorar o meu Deus. Conforme o salmo que foi lido na abertura do culto, todos os salmos eram cânticos para poder glorificar a pessoa de Deus, a majestade de Deus. Jamais um cântico, um salmo era entoado para poder elevar ou massagear o ego de alguém. Eles se recusaram a usar o dom que Deus havia dado para eles para alegrar um soldado babilônico. Eles disseram: não há motivo algum de nós adorarmos a Deus aqui, porque Ele não está.
Eu não tenho a presença de Deus, então eu não tenho motivo para poder adorá-lo. E notem que eles foram ousados. É interessante que no verso 5 e 6, eles falam: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra a sua destreza. E o 6, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eu imagino que para os irmãos que tenham o dom de tocar, de cantar, seria muito triste se um dia vocês, por uma impossibilidade talvez física, alguma doença, alguma coisa, fossem impossibilitados de tocar e cantar. Porque eu imagino que vocês vivem para desenvolver, desempenhar e adorar a Deus com o dom que Ele deu a vocês. E é interessante que eles falam, ao que tocava, eu prefiro que a minha destra, que a minha mão direita, ela perca os seus movimentos, ao invés de tocar se não for para Deus. O que cantava, o que adorava a Deus, dizia: eu prefiro que a minha língua grude no céu da boca e eu nunca mais fale, ao invés de eu cantar para você que está me pedindo. Porque eu não canto, eu louvo a Deus. E aqui nós vemos uma grande diferença entre adoração e entretenimento. Adoração é a Deus. O louvor jamais é cantado para uma pessoa, para um ser humano. Sempre quando a equipe de louvor está aqui, a igreja fica em pé porque nós estamos o quê? Junto em uma só voz. Eles estão emprestando o dom deles para que a gente possa adorar a Deus junto com eles. Eles têm o dom de tocar e cantar. E eles emprestam para nós para que junto a gente louve e adore a Deus. Não é para alegrar nenhum dos irmãos. Não é para querer dizer: ó, irmão, eu ofereço para você ou aquilo ou outro. Outro dia eu assistindo um programa de televisão, tinha um cantor secular cantando uma música com letra evangélica. Aquilo lá não era louvor. Aquilo lá não era adoração. Era simplesmente uma pessoa cantando. A adoração é para Deus. E esses exilados, eles falavam, o salmista ele falou: eu prefiro perder meu dom do que deixar de fazer para Deus. E o inimigo, ele quer isso, pegar esse dom maravilhoso que Deus te deu, seja ele qual for, tocar, cantar, ensinar, visitar, orar, contribuir. O inimigo quer pegar esse dom que Deus te deu para usar para glorificar o nome dele e não de Deus. Todos nós temos um dom. O dom mais precioso que todos nós temos é o da vida. E esse dom da vida nós oferecemos a Ele quando nós conhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso dom precioso para Cristo. E com isso a nossa vida se torna um meio de nós glorificarmos a Deus diariamente. E o inimigo, ele quer roubar esse dom de cada um de nós, o dom da vida. O inimigo, ele tem roubado esse dom da vida de muitas pessoas, enganando o seu ser, falando: você não é ninguém, você não é digno da sua família, do que você faz, você jamais será feliz, não dará certo, tire a sua vida. O inimigo, ele tem tentado roubar o dom mais precioso que deu a todos, para que glorifique o nome dele. E o salmista, ele disse: eu prefiro não cantar, eu prefiro não tocar. Você pode me matar, mas essa é a minha decisão. Ele sabia qual era o seu dom e para quem ele servia e exercia esse dom. Quando nós sabemos qual é o nosso dom e que nós usamos ele para
para Deus, nós estamos dispostos a morrer por Ele. Paulo foi assim, Estevão foi assim, Pedro foi assim. Estar disposto a morrer por uma causa. E que causa é essa? Eu sei o que eu devo fazer. Um sentido da minha vida é fazer. E fazer o quê? Adorar a Deus. Eu adoro porque eu tenho a presença dEle. Por mais que tirem a minha vida, mas jamais deixarei de adorar a Deus. O que me resta fazer sem Deus? Um terceiro sentido da nossa vida é o pertencer. Esse salmista, ele nos mostra que nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele, e o sentido da nossa vida está unicamente em Deus. Nós só somos o que somos por causa de Jesus Cristo. Alguns anos atrás, a irmã Clarice veio aqui à frente dar um testemunho, eu achei muito lindo que ela falou: eu quero testemunhar a Deus em gratidão por tudo aquilo que Ele tem permitido que eu seja. Eu achei muito lindo aquilo. É algo muito simples para a nossa vida, mas ela deu graças a Cristo por ela poder ser o que ela é. E eu convido os irmãos a nós fazermos uma reflexão. O quanto que Cristo tem mudado a sua vida? Que quando nós aceitamos a Ele na nossa vida, Ele muda tudo. A nossa vida espiritual, o nosso pensamento, o nosso humor, o nosso comportamento, até o corpo, até a face do cristão, ela tem um semblante diferente. Cristo muda por completo todo o nosso ser e a nossa vida, porque nós passamos a pertencer a Ele. Você já parou para pensar? Não sei quantos anos cada um dos irmãos estão servindo a Cristo. São cristãos, são servos de Deus. Mas se nesse mesmo período de tempo você não tivesse conhecido a Cristo, onde você estaria hoje? Onde você estaria se você não estivesse pertencendo a Deus? Como seria a sua vida? Como seriam os seus pensamentos, sua atitude, seu comportamento? Será que você estaria vivo? Será que teria a família que tem? Será que faria o que está fazendo hoje? Se não fosse Cristo, isso nos faz ter um exercício de pensamento de o quanto Deus age na nossa vida. O quanto Deus age em nós. E se não fosse Cristo, nós não seríamos nós mesmos. Nós não seríamos nós. O autor uma vez disse que quando eu olho para dentro de mim, ali tu estás, Senhor, mais do que eu mesmo. É o que Paulo falou. Que não mais vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Nós pertencemos a Deus. E a presença dEle se torna grande dentro de nós. De uma maneira que o Espírito Santo quer nos controlar. De uma maneira muito gentil, de uma maneira que a gente permita, em que em tudo a gente seja conduzido por Ele, em que a gente possa falar: eu não estou tendo mais controle da minha vida, mas é Deus que está me controlando. Já tem muito tempo que eu não vivo por mim mesmo, já tem muito tempo que o meu eu ficou lá para trás, porque há mais de Deus em mim do que eu mesmo. E o inimigo, ele quer também tirar isso de nós, esse pertencimento. Ele quer que a gente não pertença, porque longe de Deus há simplesmente o quê? Um vazio, insegurança, medo. Quantas pessoas que afrontam os outros, são grosseiras com os outros, porque querem esconder um medo que tem dentro de si. A insegurança, o temor, a falta de Deus, a falta de sentimento de pertencer a Deus, de ter um pai, causa isso. E o inimigo quer colocar na mente das pessoas: você não precisa de Deus.
Você é dono de você. Sabe quem é o seu Deus? É a sua consciência. Sabe qual é a sua religião? É a ciência. A ciência é a única dona da verdade. O que a ciência falar, está falado. Stephen Hawking, aquele grande cientista ateu lá que vivia na cadeira de roda, que faleceu, não sei se foi ano passado ou retrasado, ele disse que a Bíblia ou a religião é um conto de fadas para as pessoas que têm medo do escuro. É isso que o mundo quer dizer. Você vai para a igreja? Igreja aliena as pessoas. Você lê a Bíblia foi escrita por homens. Todo mundo erra, você vai naquela igreja onde só tem pecador lá. Se fosse para eu ir numa igreja, eu iria numa igreja onde seriam pessoas melhores, não igual fulano, ciclano. É isso que o inimigo tem tentado dizer, para que a gente não pertença a ele, para que a gente se afaste e ainda dá a desculpa de que eu não preciso de Deus. Eu estou bem da maneira que eu sou assim mesmo. O salmista ele estava longe de Sião, mas ele jamais deixaria de pertencer a Deus, porque ele não queria se tornar um babilônico. Ele poderia estar naquela terra estranha, mas ele não seria uma pessoa que não pertenceria a Deus. A quem me resta pertencer sem Deus? Sem Deus nós não temos pertencimento de que Ele é o nosso Pai. O ser, o fazer e o pertencer, tudo está ligado ao sentido da nossa vida. E o salmista, ele percebeu isso em uma triste realidade. E o inimigo, ele sempre vem tentando fazer com que a gente perca o sentido do ser, ou do fazer, ou do pertencer, porque um é ligado ao outro. E quando ele consegue êxito em nos derrubar em algum, ele vai nos levando por completo. A maior queixa do salmista não foi porque ele estava no cativeiro, é porque ele sentia a falta da presença de Deus. A maior queixa do Salmo 137 é: Senhor, eu não tenho mais a tua presença. E o inimigo, ele quer que as pessoas que ainda não conhecem a Cristo continuem assim. Ele quer que as pessoas que um dia caíram na caminhada cristã, se afastaram da igreja, se afastaram da presença de Deus, ele quer que essas pessoas continuem assim. E o inimigo, ele quer daqueles que estão firmes em Cristo Jesus, fiéis a Deus, ele quer tentar para que ele perca o seu sentido de ser, de fazer ou de pertencer. Mas o salmista, ele clama a Deus pedindo: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Deus, ele fez juízo. Só que o juízo de Deus é tão perfeito que não foi somente para aquela época, não foi somente contra os edomitas e os babilônicos. Deus, ele arrasou a Satanás. A serpente teve a sua cabeça esmagada por Jesus Cristo. Então, aquele que pode estar pensando: eu sinto hoje a falta da presença de Deus. Eu sinto que antigamente eu era feliz e eu não dei o devido valor. Eu me afastei e não deveria. Eu sinto que hoje eu estou pagando o preço da consequência dos pecados dos meus anos lá atrás. E parece que hoje eu estou vivendo num cativeiro longe da presença de Deus. Que o mais próximo que eu tento chegar é só a margem de um rio, mas o inimigo me segura para que eu não chegue até a presença de Deus. Saiba que a justiça de Deus já foi feita. O inimigo já está derrotado. O pecado não tem mais este poder de condenação. Volte para Deus.
Volte para a presença de Deus. Você só vai ser na presença de Deus. Você só vai fazer na presença de Deus. Você só vai pertencer na presença de Deus. Outro dia eu li um significado sobre arrependimento que eu achei muito interessante, em que dizia que arrependimento é contrição, confissão e satisfação. Nossos pecados nos fazem a gente ficar amargurado, entristecido, pesaroso. E ficar olhando para trás, por que eu fiz? Eu não deveria, eu estava muito bem e eu errei. Isso aperta o nosso coração, causa uma contrição. Mas quando nós estamos assim, isso nos leva a nós confessarmos a Deus: Senhor, fui eu o responsável de tudo isso, e eu peço perdão. Cristo morreu na cruz, foi no meu lugar, foi pelos meus pecados, e eu confesso a Ti neste momento. E a satisfação, que nós nos sentimos parte em Deus, recebemos a presença de Deus. Por isso, o passado, Deus esquece. Deus quer o presente. Qual é a sua decisão de agora? Esse ano de 2020, esqueça os erros de 2019. Se arrependa e se satisfaça em 2020 na presença de Deus. É um Deus que está falando: eu estou diante de você. Não haverá exílio, não haverá exército, não haverá distância que vai nos separar. Você é meu, faça a minha obra e eu estou contigo. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, para nós fazermos uma oração, para nós estarmos encerrando. Pai, nós oramos a Ti e Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. É ela, Senhor, que é viva, que é eficaz, e pedimos que o Espírito Santo continue a falar nos corações da Tua igreja, Pai. O Senhor venha trazer, ó Pai, vida para nós. Nós precisamos, Senhor, da Tua presença. A Tua presença, ela deve ser renovada em nossas vidas, Senhor, diariamente, Senhor. Em confissão, Senhor, das nossas falhas, dos pecados que temos cometido,